Fala, rapaziada, seguidores do canal Buraco no Asfalto. Estamos de volta aí com mais EP pra vocês. O cara voltou, né? Ô, Liminha. Não, tô firme e forte. Mas você vê, eu tô tão emocionado quando ele voltou, eu tô chamando você de Dan. Nossa. Apesar de que no último, você que não tava. Você apareceu, entendeu? Aí eu tô puxando meu convidado, são compromissos comerciais aí, né? A gente tá ficando famoso. Isso aí. A gente tá ficando famoso. Mas vamos lá, rapaziada. Hoje a gente tá com um convidado aqui. Esse foi complicado de fechar a agenda. Foi, mano. Então vocês já viram... Primeiro porque eu fui enrolado e segundo porque ele é popstar. É, exatamente. E é o seguinte, cara. Se você viu que tem Mickey na mesa, tem história, certo? E a gente vai... A gente já trouxe a gangue aqui já, né? Do pessoal da Disney. A gente trouxe os... Como eu posso falar? Tem o criador e as criaturas. A gente trouxe as criaturas. O criador... Mas tem mais. Se cavucar... O criador... Criaturas não, discípulos, vai. Criaturas no modo legal de falar. Eu não pesquisei ainda, eu vou entrar em contato com um dos donos da Disney, porque eu acho que esse cara que tá aqui hoje, eu acho que ele tem royalty lá, ele que criou o Mickey, alguma coisa ele tem e a gente vai descobrir hoje. Isso se ele não for o Mickey, entendeu? Antes da gente apresentar nosso convidado, roda a vinheta, galera. Salve, rapaziada, como vocês já viram, se tem Mickey na mesa, tem história foda, né? A gente já trouxe mais um das gangues do pessoal lá da Disney lá, hein, cara? Já trouxemos Marcelo Avelar, Vanilson, e hoje ele tá aqui. Adriano Bastos. O precursor. Pô, com certeza. Seja bem-vindo, cara, mais uma vez. Foi difícil trazer, mas o cara tá aqui hoje, ele vai contar tudo, cara, a trajetória dele... Tudo. Não pode esconder nada hoje, hein, cara? Seja bem-vindo aí ao canal. Valeu, obrigado mesmo. Prazer imenso estar aqui com vocês. Acho que demorou, mas casou a data, finalmente, Ufa. né? Teve que colher a assinatura do Pato Donald, da mina, não é tão pra fazer o cara isso, aqui. Cara. Então é isso aí, rapaziada. Tem que ter chuva de likes aí, meu, porque, pô... Esse aqui eu não vou falar nem pra ele se apresentar, porque, cara... Vamos falar a verdade, Dick. Quem não conhece hoje... O Adriano Bastos dentro do mundo do running, do triatlon também, que você construiu o seu nome dentro do mundo do triatlon também. É difícil ter alguém hoje que não conhece você nesse meio, assim, né? Só pode estar sem internet, quem não conhece. Ou sem Instagram, ou sem Facebook. Com certeza. Não, mas isso é verdade. Não, modéstia à parte, mas realmente, acho que quando as pessoas fazem essa referência, a alusão à Maratona da Disney, já lembra logo do meu nome. Ou quando fala Adriano Bastos, já lembra logo da Disney. Então, as coisas meio que se entrelaçaram totalmente, né? Então, virou praticamente uma marca registrada, né? O meu nome com a questão da Maratona da Disney, o mundo Disney, né? E eu fico feliz por isso, por ter tornado essa prova tão conhecida aqui no Brasil, ter feito com que tantos brasileiros tivessem essa vontade de ir para lá conhecer a prova também, e aí, ano após ano, conforme eu fui vencendo lá, eu fui percebendo claramente o quanto que esse número foi crescendo. Então, para mim, isso é realmente gratificante, ter essa história com essa prova e ter me tornado tão conhecido aqui no Brasil e fora em função desse evento. E isso é tão verdade na prática, porque a primeira vez, a gente conheceu a prova, eu já ia pra Disney há muito tempo, a gente nem sabia que tinha a maratona da Disney lá. Aí um dia a gente treinava, e eu posso falar que quem nos introduziu na corrida foi o cara que está aqui, que foi a nossa primeira assessoria esportiva, então a gente cresceu muito com o Adriano lá, aprendeu bastante. E a gente conheceu a Maratona da Disney por causa do Adriano e a assessoria Adriano Bastos Treinamento Esportivo por causa da Disney. Então, assim, a gente foi pra Disney, o nome dele era muito forte lá na época. Tinha até o mural do Hall da Fama no All Star Sports, com a minha foto e tudo mais lá. Isso. Então, assim, a gente acabou conhecendo o Adriano. Engraçado, a gente mora no mesmo país. Não conhecia ele, eu conhecia ele do outro lado do mundo. E aí foi engraçado porque a gente acabou, né? Pô, o nome dele era muito forte, muito campeão lá na Disney. Falou, pô, o cara é bom. A gente quer começar, a gente treinava, tipo, esteira, um negócio bem iniciante de corrida mesmo. Falou, se a gente quer melhorar, o cara é... Se ele ganhar, a gente só conhecia o Adriano por ganhar muitas vezes a Disney, depois que a gente foi, né, a fundo descobrir da história dele. Dri, minha primeira pergunta pra você. Qual é a coisa com a Disney? É desde moleque?
Você sempre teve esse sonho de conhecer a Disney ou foi uma coisa que aconteceu, tipo, naturalmente, assim, na sua carreira? Isso aconteceu naturalmente na minha carreira já dentro do momento vivência atleta, né? Então, primeiro assim, pegando a parte de lá atrás, infância e tudo mais, eu não vim de condições financeiras que me proporcionasse a ter conhecido a Disney na infância ou na adolescência. Então, para mim, foi uma coisa que nunca fez parte do meu mundo, né? Uhum. A partir do momento que eu comecei a praticar esporte, fui tendo a evolução, tive a primeira passagem no triatlon, virei maratonista profissional, e aí sim, conforme eu comecei a ter bons resultados dentro do mundo da corrida, eu descobri que tinha a Maratona da Disney, que outros brasileiros que corriam ali de igual para mim, ou até um pouquinho pior, já tinham ido para lá e vencido a prova. Então, um deles foi o Santiago, ele era atleta do Mário Sérgio, da Rainfan. Se eu não me engano, ele venceu lá em 98 e 99. Depois teve o José Carlos, que foi outro atleta da Rainfan, que venceu em 2000 e 2001. E eram caras que eu brigava diretamente com eles, nas corridas de rua, nas distâncias menores e tudo mais. E aí, sabe quando começou a aguçar aquela coisa de tipo, putz, se esses caras estão indo lá vencendo, eu também tenho chance de vencer essa prova. E até então, eu nunca tinha vencido nenhuma maratona na minha vida. Então, eu comecei como maratonista profissional em 2020, foi quando eu assinei o contrato com o Pão de Açúcar, passei a integrar a equipe de atletismo, né, profissional deles. E aí comecei a disputar profissionalmente as maratonas aqui no Brasil. Então, eu cheguei a fazer algumas internacionais, eu fiz Paris 2000 e 2001, fiz Nova York em 2000, e aí as demais todas aqui no Brasil e já pegando pódio em todas elas, exceto as internacionais, que lá, vamos dizer, o Adriano foi só mais um ali no meio. Né? Tipo, 20º alguma coisa, fechando a prova para 2h21 e tal. Geral? Geral. Um baita do... a minha primeira participação em Paris 2000, eu fui o 23º geral da prova com 2h21. Melhor brasileiro colocado. Melhor brasileiro da prova, exatamente. A mesma coisa em 2001 e Nova York 2000 também. Eu fui o melhor brasileiro na prova como 28º geral. Caraca. E com 2h26, né, na época. E aí, assim, as provas aqui no Brasil, as maratonas aqui, Porto Alegre e outras mais, eu já comecei a correr todas elas para baixo de 2h20. Então, já fazendo 2h18, 2h19, pegando pódio em todas elas. E aí, já começou a despertar essa vontade de que eu tinha realmente condições de vencer a Maratona da Disney, se eu fosse para lá, e que seria a minha primeira oportunidade na minha vida de vencer uma maratona, né? Uhum. De ter ali um título de... nacional ainda, exatamente, né? Venci uma maratona. Então, a gente fez todo um planejamento junto com o Pão de Açúcar. E aí, em 2003, eles levaram um grupo de funcionários para lá, para participar da prova. Todo ano eles levavam um grupo de funcionários para disputar alguma prova internacional como premiação, como bonificação mesmo, por metas alcançadas e tudo mais. E aí, isso acontecia sempre no final de cada ano. E aí, ao invés de levar para alguma maratona no final de 2002, eles escolheram a Disney no comecinho de 2003. E eu, como atleta patrocinado por eles, fui junto, né? Então, já confiante que eu tinha condições de vencer a prova, sem a certeza que venceria, mas confiante disso. E para minha felicidade, realmente, foi uma vitória tranquila, assim, liderei a prova de ponta a ponta, chegando, acho que 3 minutos na frente do segundo colocado, que foi um queniano, inclusive. Sério? Sério, pois é. Caraca. E eu fechei a prova com 2:18:33, correndo ela de ponta a ponta na frente. Foi seu recorde pessoal? Na época, deixa eu pensar, não, eu tinha 2:17:35 em Nova York, em Florianópolis. Florianópolis, em 2001, se eu não me engano, eu já tinha feito 2:17:35 lá, quando eu fui 5º colocado geral nela. E aí a Disney deu esse 2:18:33, que aí sim é a minha melhor marca na Disney. Ou seja, todas as vitórias que vieram depois foram com tempos maiores. Foram todas com tempo maiores do que o tempo de estreia. Nessa sua primeira prova ainda tinha os brasileiros concorrendo com você ou não? Tinha mais um brasileiro que foi comigo, atleta do Pão de Açúcar também, que ele foi o 3º colocado geral da prova. Então, nesse ano que eu estreei
vencendo. Foram 2 brasileiros no pódio, eu em primeiro e o Pedro em terceiro, que era o atleta do Pão de Açúcar também. Você estava com quantos anos nessa época, né? Vamos regredir aí, 2003 eu tinha 25 anos. Porque nós estamos agora em 2023 e eu faço 45 agora em fevereiro. Então, bom, ou seja, o cara corre em alto rendimento desde moleque, né? eu comecei a correr com 12 anos de idade. 12 anos? Com 12 anos, são 33 anos de esporte. Então você pensa, só complementando, tem a passagem aí do triatlo, né, que foi a minha primeira vivência. Na verdade, comecei no atletismo, fiquei 2 anos na corrida de rua, fui pro triatlo, quando eu descobri que eu tinha o talento nato para corrida e virei maratonista profissional em 2000. É isso que eu ia te perguntar, Audrey. Você, na tua infância, todo moleque pensa em jogar bola e tal. Onde que entrou o esporte na tua vida, cara? Quando você falou assim, eu tenho um feeling pra isso. Você falou que começou a correr com 12 anos. Sim. Quando que foi a virada de chave? Eu falei, eu tenho um feeling pra isso. Meus irmãos, eles já corriam. Eles sempre correram. Então, eles sempre me levavam nas provas que eles iam participar. Então, toda a prova que eles participavam, tava lá o pirralho junto, encher o saco. Já teve grande influência, então, exatamente. Então, para mim, era diversão ir para as provas no final de semana, ver eles correr, estar ali naquele ambiente e tal. Eu gostava. E aí, em uma dessas provas, por um acaso, que eu fui junto para assistir, tinha uma corrida infantil de 3 mil metros, 3 quilômetros para a molecada, e que eles estavam fazendo a inscrição na hora. Aí um dos meus irmãos perguntou, e aí, quer correr? Se quiser, eu faço a inscrição. Eu falei, faz. Ele foi lá, me inscreveu, e para minha surpresa, eu fui o terceiro colocado geral dessa corrida infantil, sem nunca ter corrido na minha vida. Prova, assim, pirambeira, daquelas que, tipo... Hoje, se eu pensar, eu acho que eu subiria caminhando algumas daquelas subidas que eu encarei. E eu fechei esses 3 quilômetros em 15 minutos, com 12 anos de idade, sem nunca ter treinado na minha vida. Caraca. Então, foi aquela coisa de tipo, puta, tem o jeito, né? E aí, a treinadora deles, que estava lá junto no dia, ela chegou para mim e falou, por que você não começa a correr? Você leva jeito, você pode melhorar muito, você pode ser um corredor bom e tal. E aí começou naquele primeiro momento mais por brincadeira, mais para a questão passatempo, né? Vamos ver o que vai rolar. Aí eu passei a ter dias da semana que eu ia lá junto treinar com meu irmão, lá no ginásio do Ibirapuera, ali esqueci o nome do antigo, a pista antiga de atletismo. Que tinha ali em volta, né? Não era no Constância, o Vaz Guimarães, era a pista mais antiga, que me fugiu o nome dela agora. Então, assim, eu tinha ali as 2 idas da semana, fazer treino de pista, o final de semana, que era aquele treino em grupo. Então, gerou uma diversão a mais na minha rotina, que era um ambiente que eu curtia, gostava, mas a hora que entrou um pessoal que praticava triatlo para treinar corrida com essa mesma treinadora, porque eles queriam melhorar a corrida deles, e eu comecei a conhecer um pouquinho mais do mundo do triatlo, foi aí que eu me identifiquei de verdade. Falei, putz, é isso que eu quero fazer. E assim, eram pessoas que corriam muito pior que eu e que pegavam pódio, né? Na faixa, eles começaram a contar as histórias, pegava pódio na faixa etária, vencia a faixa etária. Aí sabe quando dá aquele... Começou aquela curiosidade, né? Assim, caramba, puta, se eles pegam pódio, né? E eu corro muito melhor que eles, se eu começar a nadar, se eu melhorar meu pedal, né, começar a pedalar, eu tenho chance de pegar pódio nessas provas também. Então foi onde eu embarquei, né? Isso já estamos falando aí de 1993. Aí eu comecei a fazer as provinhas de duatlo. Para minha surpresa, de cara, comecei a pegar pódio na faixa etária. E aí foi. Em 94 comecei a praticar triatlo. E isso, para mim, virou uma paixão mesmo. Então, como eu me tornei um dos melhores triatletas amadores aqui do Brasil na época. Na questão de duatlon terrestre, que a minha corrida era o meu forte, eu largava no profissional. E aí foi nesse momento que a corrida ela começou a tomar uma proporção muito desproporcional ao que era uma corrida para um triatleta. Exemplo disso, em 99, eu fui para a maratona de Blumenau, sem nunca ter treinado um longão de corrida de verdade específica, ou seja, a preparação que a gente conhece como o correto para uma maratona. Eu fui para a maratona de Blumenau em 99 e corri ela para 2:27.
Sem o treinamento específico. Sem o treinamento específico, sendo triatleta. Ou seja, rotina de triatlon, treinando as 3 modalidades. E fui lá, vou correr esses 42. E nessa época que você fazia triatlon, você não fazia o full? Ou já tinha feito? Eu fiz 2 Irons. Eu fiz um Iron em 97 e um Iron em 98. Tanto que, outro exemplo, em 97, quando eu fiz o meu primeiro Iron, que era lá em Porto Seguro ainda, num calor de 36 graus na cabeça, eu fiz a mesma coisa. Bom, para correr uma maratona depois de pedalar 180, eu preciso saber o que é uma maratona. Eu simplesmente me inscrevi na Maratona de São Paulo de 97, fui lá e corri a prova. Ou seja, sabe aquele negócio tipo, treinando normal, o volume curtinho, a rotina normal, treinei normal semana, no domingo eu vou lá, vou fazer esses 42 como um longão de 42. Fechei a prova em 2 horas e 40. Sem ter feito nada de preparação. Percurso difícil, porque São Paulo é bem complexo o percurso. Então, foram esses momentos que começou a despertar que eu tinha total jeito primeiro para a corrida de fato, né? Se eu me dedicasse, passasse a me dedicar a isso, e principalmente para provas de resistência, a facilidade que eu tinha para a distância da maratona especificamente. Tanto que depois desse 2:27 na maratona de Blumenau, 2 meses depois eu fui para a maratona de Curitiba, porque aí em Blumenau aconteceu uma coisa também que nunca tinha acontecido na minha vida. Foi a primeira vez na minha vida que eu ganhei dinheiro por subir no pódio. Né? Eu fiz esses Então foi mais uma coisa que te aguçou. Exatamente. Então, assim, eu fiz esse... Aliás, corrigindo, não foi 2:27, foi 2:28. Então, só corrigindo números aí, eu fechei em 2 horas e 28 a Blumenau. Esse tempo permitiu que eu fosse o campeão da faixa etária 15 a 19 anos. Você tinha o quê, 18 anos nessa época? Sim. Caramba. Exatamente. Na verdade, acho que 20. Eu estava com 20 anos. 20 anos, mas acho que ainda a premiação foi proporcional a 15 a 19, ou algo assim. Então, foi a primeira vez que eu subi num pódio, ganhei dinheiro. Então, teve uma graninha ali por ter vencido a faixa etária. E aí, isso me despertou mais uma vontade. Mais um gatilho aí. Mais um gatilho. Aí, quando eu vi a premiação da Maratona de Curitiba, que era ainda maior, eu falei, eu vou para lá também. Aí, eu fui para Curitiba. Todo mundo sabe o que é o sobe e desce de Curitiba. Mesma coisa, sem treinar específico, com rotina normal de triatlo, fui lá e corri para 2:31 e lá eu fui o 3º colocado da faixa etária. Então, foram assim, resultados que me deram essa despertada em relação à corrida de rua. Óbvio que quem estava vendo também de fora começou a ficar ligado nisso, principalmente o João Paulo Diniz, que na época treinava junto comigo, nadava na mesma academia e tudo mais. E aí, o gatilho final. Em dezembro de 99, eu fiz a primeira edição do Long Distance de Pirassununga, que no caso, a distância de meio Ironman. Né? Nadava 1.900, pedala 90 e corre os 21 na sequência. Eu fui o 2º colocado geral da prova, geral, tá? Incluindo o profissional. E eu corri os 21, depois de pedalar os 90, para 1h09. Eu passava pelos caras na hora da corrida, parecia que estava todo mundo parado. Então, você imagina, 1h09 depois de ter pedalado 90. Aí o João Paulo chegou para mim e falou, então, você está esperando o quê? Usando a palavra certa, você está esperando o quê para deixar essa merda desse triatlo e ir para corrida de rua? Então teve meio que Sim. uma brilha de olho da galera. Não, mas eu tenho uma pergunta. O que você acha que te destacou de outras pessoas? Porque assim, você tinha uma facilidade, não tinha uma facilidade, mas você tinha uma resistência muito maior. Você acha que foi a questão do triatlon na sua vida também, por nadar e pedalar? Porque você tinha uma resistência muito maior que as outras pessoas. Exato. Você acredita nisso, que foi essa questão? O triatlo, ele de certa forma, pensando ali na questão da idade, adolescência e tudo mais, ele realmente me deu uma base muscular muito boa, em termos de força muscular, com a questão do pedal, natação, tudo. E isso, para mim, foi algo utilizado muito a meu favor quando eu virei corredor, né? Então, eu percebia a facilidade que eu tinha, principalmente com provas que tinha subida. Tanto que, a partir do momento que eu já estava como corredor, né, como maratonista profissional, prova que tinha subida, eu brincava com as pessoas. Aquela coisa de tipo, a hora que chegava a subida, era a hora que eu apertava o ritmo de propósito para quebrar todo mundo. Então, a força muscular que o triatlo me deu me ajudou nesse sentido. Mas a corrida, ela realmente sempre
foi a minha facilidade mesmo. Então, mesmo com toda a sobrecarga de mais 2 modalidades, a minha corrida ela conseguia se sobressair. Então, foi a visão que o João Paulo teve, né? Ele falou, se você está correndo o que você corre, treinando outras 2 modalidades, imagina o que você pode virar só treinando corrida, né? Então, ele começou a pôr isso na minha cabeça e tal. Ele sabia também do meu sonho de fazer uma faculdade de educação física. E aí foi exatamente depois desse long distance em Pirassununga, depois desse super resultado, que nem eu acreditei, que ele veio, me chamou de canto e falou, vamos fechar um contratinho com o Pão de Açúcar, pelo menos de 1 ano aí, para você ver o que dá para acontecer na sua vida, você vai ter a oportunidade aí de ter um salário para você pagar a sua faculdade, e vamos ver o que acontece. Né? Então, o argumento dele que mais fez sentido para mim foi essa questão de, eu vou ter um ganho financeiro para poder realmente traçar um rumo na minha vida, começando pela faculdade, né? Então, seria a primeira vez que eu começaria a ganhar dinheiro para praticar o esporte, né? Então, foi o meu primeiro patrocinador financeiro. Como triatleta, eu tinha patrocinadores que me ajudavam com suporte, com custeio de tudo, né? Então, eu tinha cortesia na academia onde eu nadava, na época o Projeto Aqua, que era uma academia super conceituada aqui em São Paulo. Eu nadava lá de graça, era a troca, né? Eu tinha um patrocínio da Inside Out Sports, que hoje o dono dela é meu aluno, o Cid, que ele mora nos Estados Unidos. A Inside Out Sports é uma das maiores lojas de corrida e triatlo dos Estados Unidos. Na época, ele me conheceu aqui em 96, começou a me patrocinar, a me dar toda a parte de material. Depois, aí vieram as marcas, né? Então, comecei a ser patrocinado pela Reebok. Então, eu recebia toda a parte de vestuário, calçados, tudo da Reebok. Eu tinha apoio de bicicletaria, então não pagava a parte de manutenção de bike. Então, assim, eu não gastava para praticar o esporte, mas eu não ganhava nada para tal. Então, zerava elas por elas. Eu tinha a visibilidade que eu precisava gerar para manter a prática do esporte. Então, o Pão de Açúcar, ele efetivamente entrou como o meu primeiro patrocinador de verdade, né? Então, isso para mim foi o que abriu aí as portas, realmente, para algo mais. Como foi isso pro Adriano, molecão lá atrás? Tipo, ter uma empresa grande, que era gigante, chegando em você e falando assim, cara, você vai ter um incentivo financeiro para fazer o que você mais gostava, que era praticar esporte. Como foi isso para você lá atrás? Para mim, assim, eu acho que seria a mesma emoção um jogador de futebol quando assina o seu primeiro super contrato, né? Óbvio que estamos falando aí em proporções bem diferentes, mas para quem simplesmente não ganhava nada, na época, na verdade, eu trabalhava numa academia de natação, eu dava aula de natação numa academia, tinha um salário lá, mas nada nem perto do que poderia ser o que foi a minha vida como atleta efetivamente. Então, pensar que, de repente, eu podia começar a ganhar dinheiro fazendo o que eu gosto e continuar fazendo aquilo que eu já ia me manter de qualquer maneira, independente se eu estivesse ganhando ou não. Então, isso realmente deu uma motivada muito maior. Então, para mim, foi algo assim que deu um brilho a mais nos olhos, né? E até pela questão de compromisso também, né? De falar, agora a coisa ficou séria e vou ter que começar a competir no outro nível, né? Mas aí eles deixavam você continuar com a sua rotina, com os treinadores que você tinha, ou isso você já treinava lá dentro com um treinador específico do Pão de Açúcar? Como funcionava isso? Então, quando eu era triatleta, eu treinava com o Marcos Paulo, da MPR. Então, eu era um atleta apoiado dele, inclusive, né? Então, eu treinava de graça com ele. E a hora que entrou o Pão de Açúcar na minha vida, aí sim, eu tive que deixar... A primeira exigência foi, agora você vai ter um treinador de corrida, que no caso foi o Vanderlei de Oliveira. Ele era o diretor técnico do Pão de Açúcar na época. Então, ele passou a ser o meu treinador. Isso durou 2000 até metade de 2001.
Aí, em 2001, o Pão de Açúcar fechou o contrato com a BMF. Foi quando o Pão de Açúcar começou a patrocinar a antiga Funilense, que virou Pão de Açúcar BMF, que era a equipe profissional mesmo, que tinha Marilson e Vanderlei Cordeiro e toda essa galera. E aí eles exigiram que, a partir daí, o Ricardo D'Angelo seria o meu novo treinador, que era o treinador da BMF. Então, eu fiquei nas mãos do Ricardo D'Angelo até 2008. E aí, em 2008, eu passei a me autotreinar. Foi quando eu segui minha vida por conta própria a partir daí, por decisão do Ricardo D'Angelo, inclusive por questão de divergências para ele lá dentro, né, em relação aos demais atletas. Que aí entra naquela história de o Adriano, marqueteiro, que estava em todas as provas, todo final de semana, e o Ricardo, ele era um cara assim que ele não deixava os atletas dele ficar fazendo provas a rodo, né? Então, ele que decidia as provas que os atletas iriam entrar, focava muito em prova de pista. Eu odiava a prova de pista, tanto que, enquanto eu estive com ele, eu participei de 2 provas só de pista. Então, para mim, acho que era massacrante fazer prova de pista, não curtia. Eu gostava de prova de rua, essa vibe da galera, de torcida e tudo mais. Então, assim, todo final de semana eu estava em alguma prova. Todo final de semana eu estava num pódio. Isso ia totalmente contra a política dele. Só que o meu contrato era com o Pão de Açúcar, não era com a BMF. Então, eu tinha essa liberdade. Eu treinava com ele, mas eu tinha essa liberdade de fazer o meu calendário. E aí onde entra, vamos dizer, a divergência, né? Todos os atletas que ele tinha esse controle, né, de quem vai fazer o quê, começaram a encher o saco dele. Porra, por que o Adriano pode, a gente não? Por que o Adriano pode? Um burburinho lá dentro. Exatamente. Então, ele começou a ficar numa situação delicada com os demais atletas o Adriano estava todo final de semana fazendo tudo quanto é prova, de tudo quanto é distância, e os outros atletas não. Aí o Ricardo chegou para mim um certo dia e falou, Adriano, seguinte, tá acontecendo isso. Ele explicou toda essa situação, para mim tá complicado, ter que ficar me explicando com os outros atletas, eles enxergam você como alguém que tá sendo privilegiado, não sei o quê, tal. E você já é um cara que já tem uma baita bagagem aí, você é formado em educação física, você já... nessa época você já estava... eu me formei em 2003. E aí foi isso, ele falou, você já é formado, você já tem uma noção boa, você já tem o histórico aí do que é o nosso treino, e você, com certeza, sozinho, você consegue levar isso adiante aí com sucesso. Aí eu entendi super bem, falei, fica tranquilo, super entendo, e vou seguir aqui o meu. Você então, começou a se autotreinar. Exatamente. Qual foi a primeira dificuldade que você sentiu? Nenhuma. Zero. Não mudou nada pra mim. Pra mim foi até um alívio de, a partir de agora, eu vou continuar fazendo o que eu quero, do jeito que eu quero, sem ter que ficar me explicando. Né? Porque tinha até, pra mim, ficava aquela situação de, putz, aí eu vou ter que falar, eu vou me inscrever em tal prova, aí eu vou ter que ficar me justificando com o Ricardo porque que eu quero entrar naquela prova, né? E pra mim foi aquela coisa de alívio total, de agora eu vou fazer o que eu quero na minha vida realmente, até porque todos os meus patrocinadores nunca me cobraram a questão de calendário de provas, então eu sempre decidi meu calendário de provas, por isso que eu tomei esse rumo de, ao invés de ir para um circuito caixa, que eu seria só mais um, né? Então, ao invés de ir para um circuito caixa, que eu vou ser 10º alguma coisa, eu vou para uma track and field que eu ganho e gero visibilidade. Então, eu sempre fui para essa linha, não que eu escolhesse as provas mais fáceis, porque, se eu pensar, eu ganhava as track and fields correndo os 10 km dela para 30, os 5K para 14. Então, você pega, que atletas correm para isso também. Então, não é que eu fazia tempos altos, tempos ruins. Tanto que naquela época, essas provas, track and field, estações, elas eram disputadíssimas, porque elas tinham premiações bacanas, então a galera ia em peso para elas. Só que eram as provas que tinha o público certo para qual eu gerava a visibilidade para meus patrocinadores. Então você pega eu sendo atleta Oakley, sendo atleta na época New Balance, depois virei atleta ASICS, Pão de Açúcar. Então assim, você pegar todos esses segmentos, quem é o público que compra esses serviços ou produtos? A galera que está na corrida. A galera que está na track and field, a galera que está no circuito das estações, que tem um poder aquisitivo maior. Então, para mim, era muito mais vantajoso aparecer para esse público. Então, foi a linha que eu tomei, né, de todo final de semana estar em alguma dessas provas, e eu simplesmente nem me preocupava em ir
atrás de premiação dessas provas mais fortes. Exceto maratona, que aí sim, era a minha facilidade, né? Era onde eu me sentia mais em casa, então, quando chegava o momento das maratonas, sim, eu estava lá diante dos melhores atletas brasileiros, né? E estava lá sempre no pódio entre os 5. Então, era a prova que eu realmente estava em casa. E aí, até retrocedendo um pouquinho essa questão do Ricardo, 2008 foi quando a gente teve essa conversa, foi quando eu parei de treinar com ele. Coincidentemente, já me treinando sozinho, 2008 eu fui para a maratona de Florianópolis, venci ela com 2:16:20, que na época foi até então a minha melhor marca, né? Aqui no Brasil essa é a minha melhor marca em maratona, 2:16:20, e na época tinha sido a minha melhor marca pessoal, na distância. Uhum. Venci a prova, uma prova fortíssima, que a hora que eu me posicionei, que eu olhei pro lado, falei, hoje eu não chego nem entre os 10. Assim, tinha cara que tinha 2:10, 2:12 na prova, e eu ganhei desses caras. Eu ganhei de um queniano no sprint final com ele. Então, assim, sabe aquele negócio que, tipo, era o dia? Uhum. Tanto que a premiação dessa prova foi um carro 0 km. Então, você imagina o que foi o nível da prova. Né? Então, assim, e aí, esse 2:16:20 me deu o índice para disputar o Mundial de Atletismo em 2009, em Berlim, que aí sim foi onde eu estabeleci minha melhor marca de maratona com 2:15:39. Também treinando sozinho. Caramba. Nessa época você estava focado só Você já tinha abandonado o triatlo, né? Você só tinha focado em corrida mesmo, já tinha abandonado o triatlo. Sim, triatlo já tinha zerado totalmente. O triatlo eu pratiquei ele até final de 99. Ainda disputei mais 2 provas no comecinho do ano, que eram as minhas 2 que eu queria ainda fazer, que foram minhas provas de despedida. Foram em fevereiro de 2000. Foi o Internacional de Santos e o Triathlon Sesc Caiobá. A partir daí, eu comecei a treinar especificamente corrida. Então, assim, parei total natação, parei total bike. Passou a ser 100% corrida. Com 2 meses de treino de corrida específico, foi quando já deu essa baixa aí do meu tempo de maratona. Ou seja, aquelas 2:28 que eu tinha em Blumenau, 99. Em 2 meses treinando só corrida, eu já baixei para 2:21 em Paris. Então, essa foi a mudança. E aí foram 17 anos sem pedalar, sem nadar como treinamento. Esporadicamente, uma vez ou outra, quando eu resolvia que quero brincar numa prova de triatlo, tipo, ia lá, nadava 2 semaninhas, pedalava 2 semaninhas dentro da rotina com a corrida, só para participar da prova, depois já rotina normal de novo. E quando você começou a treinar 100% corrida, o que você fez de diferente lá atrás? Que nem você falou que fez uma maratona sem nem ter feito nenhum longo. Sim. Nessa preparação que você focou 100% em corrida, qual foi o máximo de longo que você percorreu dentro dos seus treinamentos? 32. 32 era o longão máximo padrão que eu fazia como preparação para maratona. Porém, a rotina mudou completamente. Então, você pega o Adriano, triatleta, eu nadava 5 vezes a semana, de segunda a sexta. Eu pedalava terça, quinta, sábado e domingo. Eu corria segunda, quarta, sexta e domingo. Tá? Todo domingo eu fazia um treino de transição, de correr depois de pedalar. Essa era a minha rotina. E fazia musculação, acho que 2 vezes na semana também, não lembro em quais dias. Como corredor, o que mudou radicalmente? Primeiro, foi a questão de a exigência muscular específica num único grupo muscular. Então, eu tinha uma divisão da minha rotina em 3 modalidades, de repente eu passei a correr todo dia. Então, isso, ao mesmo tempo que eu percebi que começou a ter um ganho muito fácil, muito rápido em cima da corrida, ao mesmo tempo começou a gerar também uma sobrecarga muscular com essa exigência diária, né? Tanto que os meus primeiros anos na corrida de rua, eu tive algumas lesões, sendo que quando triatleta, eu nunca tinha me lesionado em toda a minha vida. Mesmo com aquela bagunça de rotina que eu tinha, de fazendo prova de tudo quanto é distância todo final de semana. Era assim, fazia um short triatlo no final de semana, no outro eu estava numa maratona, no outro eu estava fazendo um triatlo olímpico, daqui a pouco eu estava fazendo um meio Iron.
Meu, era bagunça, assim, total. Às vezes enfiava uma corrida de rua no meio. Qual foi a lesão mais chatinha que você teve? 2013 eu tive uma pubalgia, que inclusive ela que me deixou fora da Maratona da Disney em 2004. Eu não corri a Maratona da Disney em 2004. Coisa que você nunca tinha tido. Nunca tinha tido. Então, assim, eu tive bastante lesões no começo, eu acho que por essa sobrecarga só com a corrida. E aí, essa rotina, que nem você perguntou, eu corria 7 vezes na semana, ou seja, de segunda todos os dias. Eu corria de segunda a domingo, sendo que segunda, terça, quinta e sexta eram 2 períodos. Eu tinha um treino principal de manhã, mais uma segunda rodagem à tarde. Quarta-feira era sempre uma rodagem média, né? Que quando eu estava no momento preparação para a maratona, essa rodagem da quarta-feira era sempre 21 quilômetros. O Ricardo sempre me pedia lá 1h20, quarta-feira, 1h20 de rodagem. Cabia exatamente 21 km dentro dessa 1h20, que era meu ritmo confortável de rodagem naquela época. É mais fácil mandar rodar 21, né? Exato. Aí tinha esse treino principal de manhã, que no caso, quando era treino de pista, na terça e quinta, dava em torno de uns 25 quilômetros de manhã, somando aquecimento, tiro, mais desaquecimento. Final da tarde saía para rodar mais 10K. Então, num dia já dava 35 quilômetros. Fazendo tiro, você rodava 25 km? Sim. Porque pensa aí, aquecia 20 minutos, dava 5 km. 10 km. Não, então, 20 km... 10 km de aquecimento. 20 minutos de aquecimento, ia 5 km. 4 por quilômetro naquela época, para mim era meu ritmo... Tranquilo. De trote, quase. Aí, fazia 30 tiros de 400. Só nessa brincadeira aí vai 12 quilômetros. Mais o intervalo trotando. 30 tiros de 400? Isso. E a gente fica chorando de fazer 10 de 200 hoje em dia. Pois é. Mais o intervalo, que era trotando. Que aí você computa isso como o tempo corrido também. Mais o desaquecimento, mais 10 minutos trotando, que aí é mais 2,5 km. Então, isso dava esses 25, 26 km numa sessão de treino. À tarde saía para rodar mais 10 km leve, ou seja, esse leve na época era 10 para 39, 40 minutos. A soma, aí no final de semana, ia tendo a progressão do longão, né, que chegava no máximo a esse 32. Domingo era o regenerativo, era 50 km. Era um trote leve de 40 minutos. Esse era meu descanso ativo no domingo. Tá? Quantos que você rodava por semana? Dava em torno de 180 a 190 por semana. Rodava mais que Uber, por semana. Eu queria aproveitar esse gancho dele aqui. Deixa eu fazer uma pergunta agora, porque hoje em dia tem muito isso. Não pode correr todo dia, porque lesiona. Você como treinador, com embasamento técnico, Adriano, não vou falar qual é o correto, porque eu sei que deve ter várias formas de treinar um aluno, que hoje você... depois a gente vai entrar um pouquinho dentro do assunto da sua assessoria. Sei que você treina desde pessoas sedentárias que querem iniciar, praticar alguma coisa, uma caminhada, né, alguma coisa leve, até pessoas hoje que já estão no triatlon, querem correr maratona bem. Qual é a mítica dessa questão de treinamento? Pode-se correr todo dia? Não é o certo? Como que é isso? Pode. No meu caso, eu vivia disso, né? Era a minha profissão. Atleta de elite não tem essa folga, assim, né? A gente tá naquela coisa de quanto mais treinar, mais você evolui. Óbvio que você tem que saber distribuir isso também. E entender o quanto que o seu corpo aceita de estímulo, né? De carga, que não passe do ponto que comece a ser mais prejudicial do que benéfico. No meu caso, o treinar todo dia, isso para mim era importante, isso gerou uma adaptação no qual o meu corpo ele entendia que correr era simplesmente algo natural. Né? Então, esse volume, essa bagagem toda aí que gerou, isso fez com que eu realmente evoluísse muito na corrida. Agora, trazendo isso para a realidade de um atleta amador, não é o ideal. Realmente, você precisa ter aí pelo menos um day off aí no decorrer da semana para dar aquela recuperada, aquela zerada realmente. O que também não impede e não podemos dizer que não pode correr todo dia. O mais importante é como que você vai equilibrar isso na sua rotina. Muitos amadores têm aquela visão de para melhorar, para atingir os tempos que eu quero, eu tenho que treinar forte todo dia. Aí que mora o erro e o perigo, né? Então, se você souber como distribuir isso, né, ou seja, ter os dias do estímulo forte, de fato, ou seja, o dia que eu vou fazer meu treino de tiro,
o dia que eu tenho a rodagem leve, ela vai ser leve de verdade, sem me preocupar com pace, com nada, né? Então, vou lá para fazer aquela rodagem, passeio total, batendo papo com alguém do lado, sem compromisso algum. Se você souber fazer esse equilíbrio, você corre todos os dias tranquilamente, sem qualquer prejuízo, sem gerar qualquer sobrecarga, né? Mas pensando na rotina de um atleta amador, que tem toda a carga extra, trabalho, família e tudo mais, é legal você ter um dia off ali para dar aquela zerada realmente, quando você voltar o dia seguinte, você se sentir muito mais disposto. Exatamente, para render muito mais de novo, dar a continuidade a isso, né? Mas o que eu vejo hoje é isso. O pessoal tá numa neura, né, desse negócio principalmente de rede social, de mostrar o que tá fazendo e querer sempre mostrar que tá fazendo muito bem. Os RPs até nos treinos, né? Exato. Que quer treinar da paulada todo dia. E isso é o que leva pro prejuízo, ao invés de você evoluir. Então, se você tiver a sensatez, a cabeça no lugar de que o dia que é leve, eu vou fazer leve de verdade e dane esse pace, né? Então, você consegue correr todo dia tranquilamente, distribuindo o treino dessa forma. Na sua opinião, como treinador, como professor, enfim, qual que você acha que é o maior erro hoje do atleta que está iniciando? A gente tava falando aqui agora de 30 tiros de 400. Às vezes tem uma pessoa que está assistindo isso, puta, eu vou fazer isso aí amanhã. Ela não vai suportar, Exatamente. Cara, né? Qual que é o maior erro hoje de um atleta que, eu quero começar a correr? Qual que é o principal erro que você se depara? Você diz a pessoa que já está correndo, mas que está começando. Que uma pessoa que já corre e fala, não, eu consigo fazer aquilo. E já de cara... Tá, então, o maior erro é a pessoa quando pula a etapa de querer já se inscrever, de fazer uma distância para qual... Não treinou. Ela não treinou para aquilo e ela vai lá e se enfia naquela meta e ela acaba se frustrando porque vai ser um resultado horrível, vai ser uma experiência horrível. Então, exemplo claro... Isso eu já vi muitas vezes. A pessoa nunca correu um 10K, nunca correu um 21K e vai lá e se inscreve numa maratona. Aí a pessoa se arrasta por 6 horas para completar aquela maratona, passa quase metade da prova caminhando porque o corpo não aguenta mais. Se tornou o que deveria ser prazeroso, vindo etapa por etapa. Vou correr um 10K, sentir como que é, depois eu vou para um 15 e tal. Não, ela já vai lá e já se inscreve na maior distância e, vai virar a pior experiência da vida dela, né? Ela nunca mais vai querer correr na vida. Então, vai lá, se inscreve na meia de Sampa, né? Também. Só pirambeira. Exatamente. Então, acho que isso é o maior erro. Quando a pessoa que não tem a noção ainda do que é a distância e ela quer se desafiar, ela menospreza a distância menor. Não, isso... Não vou nem perder meu tempo em me inscrever no 10, eu vou me inscrever logo no 42. Exemplo, estamos dando 42 mais exemplo, mas pega uma pessoa, por exemplo, que nunca correu. A pessoa se deslumbra que ela tem capacidade de ir lá e correr um 10K. Aí ela vai lá, se inscreve no 10K, mesma coisa, se arrasta nos 10 km sem nunca ter nem corrido 5. Né? Então, acho que esse pular etapa é o maior erro das pessoas. Que teoricamente é a mesma proporção. Você pega alguém que não faz nada para um 10K, é a mesma proporção de alguém que já corre, 10 e quer fazer uma maratona. Exato. A sessão de esforço basicamente é a mesma. Sim. Na sua carreira, teve essa progressão? Quando veio esse sonho de fazer a maratona? Você passou as etapas de fazer 5 mil, 10 mil? Como foi isso na sua carreira? Então, na verdade, é que nem eu estava contando no início, né? Se pegar a história do triatlo, eu fiz uma bagunça na minha vida e na minha rotina, né? Como eu falei, eu entrei em maratona sem nem ter treinado para elas, né? Então... eu realmente cometi essas falhas, esses erros lá na minha época de triatleta, mas acabou que deu certo, né? Então, e aí, dando esse parênteses aí, esse exemplo que a gente acabou de falar, o que dá certo para um não dá para outro. Então, foi onde eu me descobri com a facilidade realmente para longas distâncias, né? Eu vi que nem, sem ter treinado para tal, eu fui lá e corri meu primeiro 42 para 2 horas e 40, né? E assim, e legal assim, que eu larguei ali na primeira onda, próximo da elite. Então, qual foi a minha meta? Eu vou correr junto com o grupo das mulheres. Então, o pelotão feminino líder da prova
foi aonde eu me enfiei, falei, vou ficar aqui, porque aqui eu vou aparecer na Globo também. Mas essa. Boa. Aí eu usei essa estratégia como uma motivação a mais, porque se eu ficar aqui, eu vou aparecer na Globo. Chamariz maior, né? Exatamente. Aí o que aconteceu? Chegou lá no Jockey, lá no quilômetro 36, começou a entortar tudo. Eu lembro que tava nesse pelotão, tava a Márcia Narlock e aquela Viviane Anderson, que inclusive acho que elas foram primeira e segunda colocadas nesse ano na maratona de São Paulo, de 98, desculpa, de 98. E eu lá, junto com elas, correndo e tal. Meu, chegou ali na Avenida do Jockey, quilômetro 36 para 37, mas começou a entortar tudo. Eu só vi aquelas duas baixinhas, pequenininhas, começando a abrir. Eu tentando fazer força e elas abrindo, indo embora. Meu, sabe quando zerou as forças? Eu completei a prova num estado que você não tem noção. Assim, não é que eu corri para 2 horas e 40... Tranquilo, né? Tranquilo. Não, eu corri para 2 horas e 40, mas eu cheguei destruído. Eu fiquei uma semana quebrado depois, tá? E... Para mim, assim, valeu pela experiência de ter sentido que era os 42, mas não foi o melhor caminho, né? Agora, trazendo para a corrida de rua, como eu já vinha com essa bagagem, já de fazendo maratonas, fazendo provas mais longas no triatlo e tudo mais, a hora que eu virei corredor, que eu assinei o contrato com o Pão de Açúcar, a intenção, o motivo foi contrato como maratonista profissional, tá? Então, eu ia fazer tudo quanto é distâncias que pudesse, mas a minha especialidade como corredor seria maratona. Então, a partir do momento que eu migrei para a corrida de rua, o meu treinamento ele já se direcionou para isso. Então, na verdade, ali eu não era um corredor começando do zero. Sim, já tinha uma bagagem. Já vinha com essa bagagem do triatlon, né, que me deu uma baita base. E agora eu só ia direcionar a minha especialidade. Então, aí sim, os treinos começaram a direcionar especificamente a preparação para maratona. Óbvio, fazendo os ciclos corretos para cada vez que viesse a maratona que eu fosse participar de fato, assim como a gente faz com qualquer aluno, né, que resolve se inscrever numa maratona. Dentro da vida de um atleta profissional, a mesma coisa. Você tem um momento certo de direcionar esse volume. E enquanto não está rolando maratona... E o volume está menor, você vai fazendo, vai mandando pau nas provas menores, mais curtas. Agora eu vou te fazer a pergunta ao contrário. A gente falou da pessoa que tá iniciando ali. Agora digamos uma pessoa que já corre, enfim, há anos, e ela quer começar a famosa performance, né? Quais os principais erros? Porque a pessoa quer dizer, não, eu quero fazer a minha primeira... eu já corri algumas maratonas e eu quero fazer minha maratona para abaixo de 3 horas. Aonde estão os erros desses atletas que querem performar, na sua opinião, como profissional? E aí eu vou complementar. Por que hoje é tão difícil... Ao mesmo tempo que tem muita gente que já é sub 3 numa maratona, por que é tão difícil alcançar essa margem, Adriana, no seu ponto de vista? Eu sei que pra você não deve ter sido difícil, mas... é uma marca, tipo, que todo mundo bota isso na cabeça. Eu quero ser sub 3 na maratona. Eu vejo um dos maiores erros que as pessoas cometem elas começam a querer fazer as rodagens, principalmente os longões de final de semana, no mesmo ritmo que ela quer fazer a prova. Então, ela começa a fazer de cada treino, de cada final de semana, uma prova. Então, ela praticamente está todo final de semana competindo uma prova longa. E ela começa a se destruir aí. Então, ela vai lá, dá uma exigência ao organismo dela todo final de semana, ela atinge um pico ali, sobrecarrega o seu corpo, entra a semana já mais cansado, mais derrubado, como se tivesse feito uma prova de fato. Óbvio, ela não vai render nos treinos principais que ela precisa da semana, os treinos de tiros, né, os intervalados, porque vai estar cansado. Aí vai chegar no outro final de semana, vai dar outra paulada no longão que ela quer, insistir em rodar no ritmo de prova, porque alguns acreditam que, não, mas se eu não conseguir fazer o meu longão para X ritmo, como é que eu vou colocar isso em prática na prova? Ela não acredita que o treino da semana já vai dar essa base para ela. E é aí que eu tento, às vezes, explicar para os meus alunos que também tem essa mesma dúvida. Às vezes chega aluno para mim, pô, Adriano, mas como é que eu vou correr a maratona para 4,40 por quilômetro se eu não consigo, se eu estou fazendo meus longos a 5,20? Falei, calma, se você está fazendo os seus tiros para intensidade X, é isso que vai te dar a performance que você precisa, é isso que vai gerar a adaptação que você precisa para aguentar, suportar os 4,40 na maratona.
Não adianta você querer fazer o seu longão do final de semana a 4h40, porque senão você vai fazer de cada um desse longão uma prova. Né? Então, o maior erro que eu vejo hoje das pessoas cometendo é isso. Fazendo pancada direta nessas rodagens longas de final de semana. Então, você vê formando aqueles grupinhos, aqueles pelotões lá na USP, a galera sentando no cacete, fazendo as rodagens como se fosse uma prova. Né? Vira corrida maluca todo final de semana e, óbvio, no treino principal que ela precisa do tiro da semana, ela tá arrebentada. Então, se ela começar a ter essa consciência de rodar mais leve no longão, né? Pensar no longão como treino de resistência, ganhar volume pela quilometragem em si, e a questão de performar, ou seja, realmente subir um degrau, ganhar performance, trabalhar o organismo na acidose para gerar essa adaptação de esforço realmente, direcionar isso para os treinos de tiros, aí sim ela vai começar a evoluir de fato. Ou seja, ela vai fazer força no treino que precisa de fato, rodagem leve da semana, passear de verdade, e o longo do final de semana, aquela rodagem firme, mas que não chega nem perto do que seria o esforço da prova. Aí ela vai começar a ter a progressão. Vou trazer isso para a minha realidade quando maratonista profissional. Então, vamos pegar as minhas maratonas. A grande maioria, elas viravam ali na casa de 2h18, 2h19. Tá? Isso dá em torno de entre 3h15 e 3h20 por quilômetro. Era meu ritmo cruzeiro, ritmo padrão de maratona, onde eu me sentia em casa, me sentia confortável. Era aquele ritmo que, tipo, tô aqui correndo os 42 e, tá gostoso. Tipo, vai começar a doer tudo lá no 35, 36, mas é aquele momento que agora só falta mais 5 e eu consigo chegar. Os longões de final de semana, eu rodava para 3h40, 3h45. Ou seja, nem de perto eu fazia qualquer longão para os 3h15, 3h20 por quilômetro. Às vezes eu rodava para 3h50 por quilômetro, os longos de final de semana. Em compensação, você pega o treino de tiro, eu fazia os tiros de 1.000 para 2,58, 3 cravado, 12 tiros de 1.000. 12 tiros de 1.000 ali para essa casa de 3 cravado. Repete aí, quantos tiros de 1.000? 12. Então, assim, 12 tiros de 1.000, com intervalo ativo, com intervalo trotando, que era outra coisa também que já vou fazer outro paralelo nisso. Então, tiro de 1.000 para isso. Tiros mais longos, tiro de 3.000. Tiro de 3.000 para 3,10 por quilômetro, ou seja, fechando cada tiro ali na casa de 3,24, 3,30. Então, desculpa, 9,24, 9,30. Tiro de 400. Fazia os tiros de 400 para 1,8, 1,9. Se você transferir isso para velocidade, dá 2,50 por quilômetro, 2,55 por quilômetro. Entendeu? Então, você pensar, era no treino de tiro que eu trabalhava intensidade, que eu trabalhava velocidade, era onde eu gerava essa adaptação do meu corpo para ele suportar aquela situação realmente de estresse, de dificuldade de treinar velocidade. A hora que eu ia rodar, por isso que eu falo que o 4 por quilômetro para mim era meu trote naquela época. A hora que eu ia rodar 4 quilômetros, parecia que eu não estava fazendo nada. Zero esforço. Trote pré-prova, o 2,16 que eu falei que eu ganhei a maratona de Florianópolis, eu saí para trotar na sexta-feira, aquela sensação de tipo, preciso rodar leve. Comecei a sair, aquela coisa gostosa, sensação de que estava trotando. Eu olhava no relógio, 3,45. Caramba, mais leve. Passava outro quilômetro, 3,45. Eu falei, que porra é essa que tá acontecendo, Assim, sensação de passeio total. Eu tava 3,45 por quilômetro. Chegou na prova, eu corri para 3,15 por quilômetro. Então, você vê quando você está numa adaptação realmente de ter feito um trabalho que te condiciona para isso, a rodagem ela se torna algo muito fácil, muito leve. Então, você não tem que se impor a fazer a rodagem forte, querendo que ela seja o seu treino principal. Não vai ser. E sim o trabalho de intensidade. Aí o paralelo que eu falei que ia fazer. Mesma coisa para as provas curtas. O que tinha de atleta lá na pista, lá do ginásio do Ibirapuera, eu lá fazendo meus tiros e tal, a galera ia lá, fazia 6 tiros de 1.000. 6 tiros de 1.000, metia para 2,45, 2,50 o tiro de 1.000, aí ficava 2 minutos parado. Tipo, fechava o tiro para 2,50, ficava lá 2 minutos parado. Aí ia lá, dava outra cacetada, tiro de 1.000 para 2,50, ficava lá uns 2, 3 minutos parado.
E eu lá fazendo meus 12 de 1.000 para 3, 3 e 5. Pausa ativa. Pausa ativa de 1 minuto e 20, trotando. Deu um intervalo trotando, pum, saía pro próximo. Chegava nas provas, essa galera que fazia o tiro de 1.000 para 2,50 e dava esse intervalo parado, nenhum deles ganhava de mim nas provas curtas. Prova de 5, prova de 10. Por quê? Eu gerava uma adaptação do meu corpo de se manter ativo, de se manter em movimento, né, por mais tempo, muito melhor, muito mais eficiente que eles. Então, o que acontecia? Chegava nas provas de 10 km, track and field, por exemplo. Largava todo mundo junto ali, eles ali junto, às vezes até tentando correr na minha frente. Chegava quilômetro 2, 3, eu começava a passar todo mundo, quem estava junto começava a ficar, eu ia embora. Porque assim, eu tinha adaptado meu corpo a ficar 3 por quilômetro, tá? Uhum. Com esse intervalo ativo. A hora que chegava na prova, que eu começava a correr nos mesmos 3, 3 e 5 por quilômetro, meu corpo estava preparado para se manter naquilo. Ou seja, enquanto que o corpo deles pedia esse intervalo para descansar, né? A hora que eles estão lá já na prova, eles não podiam dar esse intervalo, né? Ou seja, o corpo está adaptado para uma coisa. Eles vão lá e fazem outra, tenta se manter correndo, o corpo perde o descanso, ele tenta se manter correndo, esgota, zera tudo. Os caras começavam a entortar no quilômetro 3, 4 e eu ia embora. Eu corria as provas de 10 para 30, 31. Esses caras que faziam tiro de 1.000 para 2,50 nesse formato, corriam para 32, 33. E aí, eles mesmos, como é que você corre? Como é que você corre desse jeito nas provas se a gente faz tiro mais forte que eu? Aí eu falava exatamente, falei, olha o intervalo que você dá. Você acha que esse intervalo parado faz bem para você na hora que você está na prova? Então... são detalhes que hoje em dia a galera não se apega. Assim. Essa questão dos longos é o mais nítido que todo mundo comete, acho, de erro. Todo mundo quer chegar no sábado, não, porque eu tenho que engatar o pace que eu vou fazer a prova, a maratona. Exato, não, é o maior erro que existe. É o maior erro, porque é exatamente isso. Você vai, vira a prova. Isso é interessante, porque... E é engraçado, porque já aconteceu comigo. Tipo, agora eu fui pra Chicago ano passado e eu não tava rodando nem perto do ritmo que eu corri a prova. Depois eu fiquei com isso, caralho, como eu não tava conseguindo rodar nisso nos meus treinos, como eu consegui... Não, até a questão de sensação física na hora que você tá fazendo longão, psicológico, tudo. Eu fazendo esses longões na época, que eu tava falando como maratonista profissional, quando eu saía fazer o longão de 30, 32, rodando nessa batidinha aí, 3,40, 3,45... chegava ali no quilômetro 20 e pouco, tal, só que a musculatura começa a moer, começa a dar aquela sensação de, começou a ficar difícil, começou a ficar sofrido. E eu ficava pensando isso durante o treino. Eu falei, como é que pode? Eu tô aqui sofrendo. Mais forte do que eu tava Não, eu tô aqui, eu digo, no treino. No treino. No treino. A hora que eu tava nesses 3,40 e pouco, e assim, começava a virar uma coisa sofrida, eu falei, como é que pode eu estar sofrendo aqui nesse ritmo, e na hora que eu tô na maratona 3,15, parece que tá tão fácil. Muda, é completamente diferente a situação de prova e a situação de treino. A hora que você está na prova, que dá aquela adrenada, realmente, a motivação de você estar ali dentro, fazendo a força de verdade, seu corpo responde de uma maneira completamente diferente. Você faz coisas na prova que você jamais vai fazer no treino. Isso é real. Na prova, essa é a vibe da prova. Mas estamos esquecendo do detalhe. Disney. Não, então, eu acho que vai... Então, acho que a pergunta que eu vou fazer pra ele vai ligar. Qual foi a grande virada de chave pra você na sua carreira, Adriano? Foi ganhar a Disney de fato? Ou teve alguma coisa... Lógico que você falou que o contato com o Pão de Açúcar deu uma boa guinada pra você. Mas ganhar a Disney pra você foi aonde realmente deu um boom na marca Adriano Bastos, no atleta Adriano Bastos? Sim, sem dúvida, com certeza. Pão de Açúcar abriu portas para que eu ingressasse no mundo da corrida, né? Agora... Pensando em eventos, provas, efetivamente, Disney foi realmente o que mudou minha vida dentro da corrida de rua, né? Então, até então, como eu falei, eu tinha lá já alguns resultados bem significativos, expressivos dentro das maratonas. Já tinha sido terceiro geral na Maratona de Porto Alegre, quinto geral na Maratona de Florianópolis e tal. Então, assim, já em 2001 eu tinha sido o sexto colocado geral na Maratona de São Paulo, que é uma maratona importantíssima. Então, vencer a Disney pela primeira vez, ou seja, ter uma vitória, de fato, numa maratona, e ainda uma maratona internacional, isso, com certeza, abriu muitas portas. Tanto que, na segunda-feira, depois de eu ter vencido a maratona da Disney, saiu uma foto minha de página dupla
no caderno Lance Mais, que é um caderno de futebol. Você imagina, Caramba. Você imagina a visibilidade que isso não gerou. Um caderno de futebol com uma foto de página dupla, com a minha foto da chegada da Maratona da Disney, falando da minha vitória. Então, assim, explodiu aqui no Brasil a questão de visibilidade, o que gerou, né, em cima dessa vitória. E foi quando eu falei, é o que eu vou seguir. Sabe aquela coisa, tipo, cheguei aqui, todo mundo sabia que eu tinha vencido a prova, tudo espalhou, a notícia assim espalhou, gerou uma visibilidade muito bacana e foi a hora que realmente deu aquele clique assim de falar, é a prova que eu vou... Aqui, né? É aqui que eu vou continuar, essa é a prova que eu vou continuar fazendo e vou focar nela para todo ano ir lá e ganhar de novo. Qual foi o ano que você ganhou na Disney, o primeiro ano? 2003, foi a primeira vitória. Aí, em 2013, eu tive a pubalgia, que eu arrastei ela, na verdade, o ano todo. Fui negligenciando ela, mandando anti-inflamatório por conta própria. Quando você foi pra Disney, você tava com essa... Já tava com alguma dor? Não, ela desencadeou no decorrer do ano. Ah. E aí, assim, continuei competindo, fazendo um monte de prova e tal. Chegou em dezembro de 2003, ela veio de uma forma que eu fui hospitalizado. Eu fiquei uma semana no hospital. Depois eu voltei de cadeira de rodas para casa. Mas você não precisou operar o pubis? Não, mas a gravidade da inflamação, ela tomou uma proporção assim que foi algo gigantesco. E aí, 2004, eu fui para Disney como convidado, assim, por ter vencido em 2003, eu voltei como convidado em 2004, isso fazia parte do prêmio, voltar o ano seguinte com tudo pago, independente de se eu fosse correr ou não. Então, foi um ano que eu pulei, que eu teria vencido novamente, porque o americano que ganhou em 2004 fechou com 2:27, só para você ter uma ideia. Caramba, ou seja, um tempo bem acima do que eu fazia lá. E aí, em 2005, voltei novamente, foi a segunda vitória com 2:19, aí foi a sequência de 2005 até 2010, eu venci consecutivamente. 2011, eu acordei com febre no dia da prova, corri mesmo assim, mas o corpo não respondeu, entortou tudo. Eu só completei a prova, fechei acho que 2 horas e 45, fui o 15º geral, correndo com febre. O segredo é ter febre, hein, pessoal? Pois é. Aí, em 2012, eu fui o segundo colocado. Foi o ano que o Fredson venceu pela segunda vez. Então, 2011, quando... com esse negócio aí da febre e tudo mais, abri portas para ele vencer pela primeira vez. 2012, ele venceu pela segunda vez. A gente correu a prova ombro a ombro, do começo ao fim. Aí, no último quilômetro, ele teve mais perna, conseguiu apertar. Aí, chegou 20 segundos na frente. E aí, em 2013, aconteceu a mesma situação, só que oposta, né? A gente correu ombro a ombro do começo ao fim. E você... No final, eu tive mais perna nesse dia, consegui abrir dele no último quilômetro. E foi minha 8ª e última vitória. Aí, em 2014, ele venceu de novo, pela terceira vez. Eu fui segundo colocado. 2015, eu fui o 4º colocado. Fechei com 2:25. Vamos dizer, foi o ano que eu já comecei a perceber que a questão idade já começou a pegar, né? O corpo já não responder tão bem. E aí, em 2016, eu decidi que... 2016, eu já estava num ano que eu já não estava rendendo mais nada, sofrendo para treinar e tudo mais. Aí eu decidi que ia ser meu ano de despedida, eu corri a prova só para completar. Dri, eu vou te fazer uma pergunta. O nosso último EP que subiu pro canal foi com a Letícia, psicóloga. Ela faz atendimento mais ligado à performance para atleta profissional mesmo. Como foi? E um dos pontos que ela comentou com a gente foi que essa transição para um atleta profissional, independente da modalidade, é muito difícil para a cabeça do atleta entender que chegou o momento dele parar, porque a vida do cara é aquela. Sim, sim. Como foi isso para você, Adriano Bastos, atleta? E eu acho que nessa época você já estava com a assessoria aberta, ou isso foi... Como que foi isso para você? Então, exatamente por essa questão da assessoria, para mim foi mais tranquilo. Pode ser que, se eu não tivesse feito um planejamento de vida em relação ao que seria o Adriano depois que acabasse o momento atleta profissional, pudesse ter dado um desespero aí, um pânico de tipo, o que eu vou fazer na minha vida agora? Mas eu me planejei para isso. Então, se pegar a assessoria esportiva, ela começou em 2007.
ao mesmo tempo em que eu estava no meu auge total de performance, né? Tanto que as minhas melhores marcas como atleta foram todas em 2008, para todas as distâncias, 5, 10, 21, 42, todas as minhas melhores marcas eu consegui em 2008, e a maratona, no caso, melhorei ainda em 2009, que foi o resultado mundial. Então, assim, desde a época que eu já estava em alta performance, eu vim trabalhando isso em paralelo. Então, já estava formado em educação física, abri minha assessoria esportiva em 2007, ela veio aí gradativamente crescendo, que a ideia era, a hora que eu não tiver mais condições de render como atleta, isso vai acontecer em algum momento, a assessoria esportiva ela já vai estar estruturada o suficiente para substituir o Adriano, o atleta, né? Para eu passar a viver exclusivamente da assessoria. Para minha sorte, a assessoria, ela cresceu muito antes do que eu imaginava, né? Então, nesse paralelo, a assessoria ela já veio... Consumindo mais seu tempo. Evoluindo já de uma forma boa e exatamente isso. E até consumindo um tempo grande que eu poderia destinar à minha carreira como atleta, mas que eu tive já que começar a dividir isso um pouquinho, né? E a hora que chegou o momento definitivo, realmente, que falou, não tem mais condições de continuar competindo, disputando prova lá na frente, vivendo disso. Vou voltar para o triatlo agora, que é o que eu curto, que é o que eu gosto de verdade. Corrida, para mim, não que eu não goste de correr, mas corrida, ela foi a fonte de renda. Foi a minha principal fonte de renda, foi aonde eu fiz meu nome, foi a minha oportunidade de colocar a favor aquilo que eu fazia bem, né? Então, mas se você falar, o que você prefere, correr ou fazer triatlo? Eu prefiro fazer triatlo. Eu curto mais essa dinâmica dos três. E aí, resolvi voltar para o triatlo. E aí, a assessoria esportiva, que já estava bem estruturada, falou, agora sim, vou focar 100% na assessoria esportiva como treinador. E o triatlo, para mim, vai ser o complemento vai ser meu hobby, né? Ou seja, treinar da forma que dá, quando der, para continuar competindo, para continuar participando das provas. Então, aquela coisa, atleta tem sangue nos olhos, atleta que competiu a vida toda vai continuar com esse sangue nos olhos de querer continuar treinando em alta performance. Óbvio que hoje, pensando na realidade da idade, então hoje disputando faixa etária, não mais pensando geral, em me comparar no geral lá, porque nem tem condições. Então, hoje eu treino dentro daquilo que cabe na minha rotina e o foco principal realmente passou a ser a assessoria esportiva. Tanto que quando vocês, a Milênio, treinou com a minha assessoria esportiva, né? Vocês pegaram essa transição, né? O Adriano deixando de ser corredor, começando no triatlo, então estava ali meio uma bagunça ainda na minha vida em termos de saber dividir isso, mas a partir do momento que eu embarquei de vez, eu vi que, agora é 100% assessoria e hoje o Adriano atleta é o que sobrar de tempo. E isso é um ponto a se elogiar. A gente saiu de lá na época, a gente até conversou com o Adriano e tudo. E depois disso tudo, que ele conseguiu se organizar, a gente passa lá sempre na USP, a turma tá sempre cheia. Eu notei que a turma aumentou muito. Cresceu, de alunos. Entrou muito aluno. Então, teve muita mudança lá. Teve saídas, né, que a gente sabe de quem. Então, teve uma reestruturada na assessoria de uma forma geral. Então, assim, hoje a assessoria, posso dizer que ela está de verdade 100% aos meus olhos e eu tô 100% presente nos treinos. Então, isso mudou muito. Faz total diferença. E agora eu vou falar uma coisa que eu sempre ouvi e eu acho que ele trouxe isso do mundo mágico da Disney. Fala aí pra nós. Esse cara é o cara mais marqueteiro e isso eu posso falar que ele é mesmo. E aí? Ele é mesmo. Agora, você sempre teve esse quê de marketing dentro de você? Foi uma coisa que você aprendeu lá no Pão de Açúcar, na faculdade? Da onde veio esse chamariz para as grandes marcas? Porque hoje o Adriano ele já não é um atleta mais e ele tem marcas que atletas que hoje estão em rendimento alto não tem. Que buscam, né? Não tem. E não tem. E uma coisa legal, além de ele chamar as marcas, ele sabe trabalhar ainda o nome dele, que é uma coisa que muita gente dentro do mundo do running, infelizmente, não sabe. Sim. Como que foi essa questão do marketing na sua vida? Você sempre teve isso dentro de você ou foi uma coisa que você treinou? Não, isso foi bem natural mesmo. Eu vou te dizer até que eu era uma pessoa
na minha adolescência toda, eu sempre fui uma pessoa bem tímida, sabe? Bem introvertida ali, aquela coisa de não ter medo de me comunicar. Eu lembro até a primeira vez que eu fui falar no microfone para uma galera, eu travei, eu não conseguia falar, sabe? Tipo, o que eu faço agora? Eu comecei a pensar, puta, o que eu faço agora? Caramba, tudo. Sabe quando você começa a ficar com vergonha de, tipo, não está saindo? Aí, puta, depois a questão de começar a fazer as provas, de vir um repórter me entrevistar, foi virando uma coisa natural, automática, porque eu fui sentindo que aquilo nada mais era do que um bate-papo. Então o cara vem, faz a pergunta, eu respondo o que aconteceu, como que foi a prova, como foi a preparação, não sei o quê. Então eu fui trazendo isso a meu favor, vou encarar isso como um bate-papo, né? Então, sem ter essa cobrança, sem ter essa pressão de que eu preciso responder certinho, isso foi virando... foi fluindo, foi virando algo natural. Uma coisa que eu fiz muito na época que eu estava no Pão de Açúcar, que isso foi um diferencial que os demais atletas não faziam, todo final de ano, por exemplo, eu montava uma pastinha, não só no Pão de Açúcar, mas com todos os meus patrocinadores que eu tinha na época. Porque o que acontece? Muitos atletas passam o ano inteiro competindo, sem dar satisfação nenhuma pro patrocinador, o que aconteceu, simplesmente passa em branco o ano todo, não dá satisfação nenhuma. Aí chega no final do ano, o cara vai lá, quer renovar. Tipo, aí o patrocinador fala, mas e aí, o que você fez esse ano? Então, o cara simplesmente espera dar o momento ali de o que seria a renovação, para aí sim vou me manifestar, vou ver o que vai rolar. Só que se você não mostrou já isso no decorrer do ano, né, o patrocinador, de certa forma, às vezes até já fez um outro planejamento com outro atleta, de outro atleta, de outra forma, que você passou em branco. Então, a primeira coisa, toda a prova que eu competia, que eu pegava pódio, eu mandava para eles, uma por uma, né, conforme elas iam acontecendo. Final do ano, eu montava uma pastinha com todos os meus resultados, de ponta a ponta, com tudo que eu fiz no ano, um CD com arquivo de fotos, e com uma proposta de renovação do porquê que eu merecia continuar, porquê que eu merecia que aquele meu salário que eu tinha com eles deveria ser reajustado para tanto. Então eu sugeria um valor de reajuste, inclusive, e sempre deu certo, sempre funcionou, porque era aquela coisa de estar em contato, estar integrado realmente com a empresa. Então eu mostrava para eles ali claramente o que eu fiz todo final de ano. Então era meio que uma renovação automática. Então isso era um bastidor que eu fazia, que os demais atletas não faziam, né? Então eu tinha essa garantia de ter o patrocínio renovado por ter essa aproximação, né? E a questão dessa extrovertida de estar ali no dia a dia e tal, isso também, eu vejo muitos atletas, né, que parece que fogem do microfone, tem medo do microfone. Eu, pelo contrário, eu vejo o microfone, eu vou lá e falo, é a minha oportunidade de me vender, é a oportunidade de vender o meu patrocinador, de expor a marca e tudo mais. Então, eu sempre corri atrás disso realmente como uma oportunidade de visibilidade, seja para mim, seja para a marca que esteja comigo, né? Então, na época que não tinha rede social, a gente dependia apenas dos portais, mídia, né, de internet e tudo mais, era estar ali colado no repórter para ser entrevistado e subir no palco para receber a premiação, vinha o cara com o microfone, já aproveitava, já começava a dar aquele jabá ali de geral ali para a galera que estava lá de frente pro palco assistindo e tal. Então era a forma que eu pegava essa oportunidade para me divulgar. E aí, hoje sim, com rede social, que hoje virou uma febre, eu vejo a importância também de diariamente você estar mostrando o seu dia a dia, né? Seja o dia a dia do treino, seja o dia a dia de alguma novidade da marca, do patrocinador, tudo mais, mas você tem que estar ali. Se mostrando, né? Porque se você não posta nada, você simplesmente não existe, né? Você passa despercebido. Rapaz, o cara é bravo correndo, é bravo no mar. Agora uma pergunta que eu treinei lá e nunca fiz pra ele. Por que do Rosa? O Rosa, ele começou em 2000, a assessoria começou em 2007, o Rosa começou, se eu não estou enganado, acho que em 2010, ou 2010 ou 2011. Por quê? A nossa primeira camiseta, ela era cinza.
E vou te falar, era um cinza feio, além de tudo, mas era cinza. Começou cinza porque na época, quando a assessoria começou, ao mesmo tempo que a assessoria iniciou, começou a treinar conosco um escritório de advocacia, chamado Albino Advogados. A cor padrão do escritório de advocacia era cinza e amarelo. Tá? Tanto que a assessoria, na verdade, começou por causa deles. Que na época eu trabalhava como treinador numa outra assessoria esportiva, e aí em dias separados dessa outra assessoria esportiva, eu comecei a dar treino para esse escritório de advocacia. Então eu estava lá no mesmo local, ali na bolinha ali da USP, dando treino para eles. Aí chegavam as pessoas... você é uma assessoria esportiva? Não, é um grupo fechado de um escritório. Não, beleza. Tava lá no outro treino. É uma assessoria esportiva? Não, é um grupo fechado. Aí sabe quando você, tipo... Cacete, eu tô deixando de ir. Não, exatamente. Aí eu cheguei pro Fernando, que era o dono, falei, Fernando, tá acontecendo a seguinte coisa. As pessoas têm me visto dando treino para vocês e estão gostando. Estão me perguntando, sabe? Teria algum problema para vocês se eu começasse a receber alunos particular para treinar junto no mesmo horário? Ele imagina, pelo contrário, vai ser um prazer, vai ser legal porque vai trazer mais pessoas, vai ser até mais motivante para os nossos funcionários, ter mais gente treinando junto, sei o quê. Beleza. A partir daí, quem chegava, sim, é uma assessoria, isso aqui, tal. E eu comecei a captar alunos dentro desse mesmo horário que eu estava lá com o escritório de advocacia. E aí, eles já tinham uma uniformização padrão deles, né, que era cinza e amarelo. Aí, quando a gente resolveu fazer a nossa primeira uniformização, ele entrou como patrocinador do uniforme e tudo mais. Aí ele falou, quer saber, vamos fazer o uniforme cinza e amarelo também, já unifica, fica uma coisa só. E aí começou dessa forma, cinza e amarelo. Era uma camiseta cinza com a lateral amarela. Isso ficou aí durante uns 3 anos, essa cor padrão, tanto que na época a gente era patrocinado pela New Balance, teve a uniformização da New Balance com a camiseta cinza e tal. E aí a gente resolveu fazer uma edição especial para as meninas. Fizemos uma camiseta rosa com a lateral... ou o contrário. Era uma camiseta pink com a lateral um rosa mais clarinho. Os homens, na hora que olharam aquilo, falaram, ficou muito legal, por que vocês não fizeram pra gente também? Não sei o quê? E a gente fez só pras meninas mesmo, só modelo feminino. E os homens olharam aquilo e falaram, putz, mas vocês usariam se a gente fizesse rosa pra vocês? Lógico que a gente usaria, ficou muito legal, chama uma atenção, não sei o que, tal. Beleza. A partir daí, as camisetas ficaram rosa. Na USP é fácil você encontrar. É a MPR e o Adriano Bastos. É fácil você vê mais fácil. Exatamente. Então, foi por causa dos alunos mesmo. Por causa dessa versão feminina que a gente fez. Os homens quiseram também. E aí, a gente resolveu que, então, a partir de agora, vai ser rosa. E ficou. Tá até hoje. Sim. E também o logo, né? O logo tem toda uma... o logo é o Darth Vader do Mickey, né, cara? Né? Então, eu vou falar que eu saí da assessoria, entrei em outra, e eu não tirava adesivo do meu carro, mas nem... Minha mãe ficava, tira isso aí daí, você não treina mais lá. Eu falei, não, esse adesivo aqui é o mais da hora de todos, eu vou tirar nada. E eu vendi meu carro, queria ter tirado o adesivo pra colocar no outro. Exato. Não, esse Mickeyzinho Darth Vader aí, vou dizer que foi até um presente, assim. Eu tenho um amigo... que o amigo dele criou esse desenho, né? E na época que a gente estava em contato, quando esse amigo do amigo, vamos assim dizer, vamos chamar assim, mandou para ele, falou, olha esse desenho, que legal que esse meu amigo criou. Que sensacional, você que vai lá para Disney direto e tal, olha que legal. Isso foi um desenho que essa pessoa criou. Aí eu peguei e falei, pergunta para ele se eu posso usar esse desenho. Se eu posso usar esse desenho para mim. Aí ele falou lá com o cara e falou, pode usar à vontade. Ele não vai usar pra nada esse desenho, pode usar à vontade. Beleza, então eu vou começar a usar esse desenho pra mim. Tudo bem? Tá ok. Acabou que ficou. Você ficou... hoje em dia quem bate o olho já sabe que é a assessoria do Adriano Bastos. Porque aí deu essa unificada realmente de a questão do Mickey, né, que é a referência Disney... com uma coisa mais sombria, né? Uma coisa meio do mal, que aí quando a gente pensa aí na questão da corrida, aquele negócio mais performance, desafio, né? Exatamente, de um algo mais, né? Então, deu uma mistura aí dos dois. Show de bola.
Rapaziada. Adriano, pra quem quer correr a Disney, qual é a dica que você deixa pra galera aí? Quem tem curiosidade de correr essa prova, você como multicampeão lá, é uma prova que vale a pena um iniciante estrear numa maratona lá na Disney? Sem dúvida. O que você dá de dica pra galera aí? Eu acho que não só na maratona, né? Qualquer distância lá, eu acho que é muito, muito válido a estreia ou a participação, até mesmo para quem já corre e nunca viveu a experiência do que é aquilo, porque, é algo completamente diferente de tudo que alguém já vivenciou. Primeiro, pela a magia do evento em si, né? Então, muitas pessoas têm até esse preconceito. Vou lá pra Disney, esse negócio de personagem, que coisa boba, infantil, ridícula, né? tal, infantil. A hora que você tá lá, você enxerga de uma forma completamente diferente. Você se joga realmente, né? Parece que tudo vira realidade, né? O falso, ali Sim. se torna realidade. Então, essa sensação de você estar num ambiente temático, de fantasia e tudo mais, isso, cativa demais. Eu acho que já é o principal diferencial, o que eles conseguem fazer ali com o evento, de trazer a pessoa para dentro daquele mundo, né? Para todas as instâncias, a questão de interação que você tem de percurso, ativações, atrações durante o trajeto, a questão do pré-prova, o durante, o pós, tudo, né? Então, eles conseguem fazer da prova um evento de verdade, né? Para toda a família. Então, não é só para o cara que corre, mas, de repente, a esposa, o filho não corre, não faz nada. Mas é um ambiente que agrega a família como viagem, como passeio, até mesmo questão de distâncias, né? Então, o cara que corre maratona, a esposa que está começando a correr, ela pode ir participar do 5K, o filho pode fazer o Kids lá na sexta-feira de manhã, lá na pista de atletismo. Então, assim, eles conseguem trazer as atrações para todas as idades, para todos os públicos, todos os níveis de condicionamento, né? Então, você vê, até mesmo na maratona, as pessoas completamente acima do peso fazendo a maratona caminhando, né? Então, o limite... Pelo simples fato de Exatamente. O limite de horas da prova é bem maior do que qualquer outra prova normal. Acho que são 8 horas lá o limite para você completar a maratona. Então, você pensa... Liminha, dá pra você pensar, hein? Pois é. Aí, ó. Alô, Mileno Transportes, que quer patrocinar. Acho que 8 horas de patinho você termina, velho. Poxa, fácil. Então, você vê aquelas pessoas, gigantes, né? De peso, caminhando na maratona, aos 42 e completando a prova. Então, Legal. acho que isso que é legal, como eles conseguem integrar as pessoas, né? Então, vale muito a pena. Inscrição, abril, já tem que estar na frente da tela do computador, porque esgota muito rápido. Isso tem que ficar esperto. E se não conseguir pelo próprio site, aí é correr atrás de agência de turismo, né? que tem a inscrição casada aí com o pacote. Mas vale a experiência, não é à toa que eu já fui para lá, acho que umas 15, 16 vezes. Então, você pensar aí, 8 vitórias, 2 segundos lugares, já são 10 idas. Mais o ano que eu não participou. Que eu não participei, 11 idas. Mais o ano da febre, o ano de completar, 13 idas. Mais 2 dungas, 15 idas. Acho que tem mais uma aí no meio disso. Então, acho que são isso mesmo. Acho que são 16 idas só para a Maratona da Disney. Show de bola. Fora que as medalhas é quase igual as do Brasil, né? Não, Pois igual é. as track field. É quase igual. Quase Não, igual. são maravilhosos. Isso aqui, puta, você olha esses Não, cara, medalhas... você bota uma medalha no peito, dá até torcicolo. Dá. Você anda eu assim vi a no dos meus alunos que fizeram o Dunga esse ano, pelo amor de Deus, são lindas demais, maravilhosas. Você tem que ver como o Adriano chegou aqui com os 2 sacolinhas aqui, ó. Ele trouxe 6 sacolas, tipo, 5 só tinha medalha, tá ligado? E aí, mais alguma pergunta? Não, acho que ficou bem esclarecido. Eu queria deixar uma mensagem para quem tem qualquer dúvidas, para quem tem receio de começar algum esporte. Qual que é a mensagem que você deixa pro pessoal aí, cara? Acho que dúvida que sentido? Por exemplo, a pessoa... eu vou começar um esporte e tal, mas eu tô acima do peso. Mas eu não tenho condição disso. Aquele momento motivacional. Aquele momento, sabe? Como treinador, como professor, cara.
Ó, então eu vou falar por mim. Eu acho que isso é uma das coisas que as pessoas, principalmente quando você leva para esse público aí, a pessoa sedentária, a pessoa que está acima do peso, que acha que não leva jeito, né, para praticar qualquer atividade física, muito menos para correr, né? Eu acho que assim, o que mais amedronta essas pessoas, que faz com que elas fiquem de fora, é a preocupação de como elas vão ser vistas, né? Então, quando ela pensa numa academia, vai chegar na academia, aquele pessoal todo marombado, malhadinho, definido, isso aqui, já é um ambiente que, para ela já vai se sentir deslocada. Quando a gente pensa na corrida de rua, eu acho que é o esporte que mais integra qualquer pessoa, porque você vê pessoas de todos os tipos, desde o gordinho, a gordinha, caminhante que nunca praticou, começando a querer ganhar condicionamento, a perder peso, até o cara ali mais performance, todo mundo integrado, né, no mesmo ambiente, se ajudando, um incentivando o outro, um torcendo pelo outro. Então, assim, eu vejo isso pelos meus alunos. Tanto é que a minha assessoria esportiva hoje, ela, vou dizer que ela está numa linha 100% muito mais em cima desse público. Saúde e bem-estar. Exatamente, saúde e bem-estar. Óbvio, eu tenho os alunos performance, a galera que pensa em melhorar tempo, em conseguir um índice de Boston, em fazer uma maratona sub-3, que nem o David comentou, e tudo mais. Mas eu vou falar que 80% dos meus alunos hoje é a pessoa que escolheu a corrida como qualidade de vida, como mudança, como ter algo saudável ao seu favor no seu dia a dia, um momento de tirar o estresse, né, do dia a dia. Então, é aquele momento que ela chega lá e fala, ufa, agora minha mente respirou, agora eu vou fazer algo que eu gosto, agora eu estou num ambiente que eu vou fazer algo que eu gosto e que eu vou estar com pessoas que vão me incentivar e vão me ajudar a chegar onde eu quero, né? Então, essa integração que eu vejo hoje dos meus alunos, principalmente com os iniciantes, é bem legal, é bem bacana mesmo. Então, é um público que na minha assessoria tem crescido muito. A pessoa que está acima do peso, que quer começar a ganhar condicionamento, quer aprender a correr, quer chegar no primeiro 5K da vida dela, quer chegar no primeiro 10K da vida dela, e que quando ela chega lá, ela vê que ela tem a mesma atenção, ou até mais, do que o cara que corre para 3 e pouco por quilômetro, entendeu? Então, a hora que ela chega lá, que ela vê que ela tem toda aquela atenção, que ela é bem recebida, muda, né? Ela percebe, caramba, o treinador tá mais comigo, que sou o último da fila, do que com o cara que tá lá na frente. Então, peraí que alguma coisa de diferente tem aqui. Então, acho que isso é o mais legal, é o que mais motiva as pessoas hoje a ficarem dentro da corrida de rua, escolher a corrida de rua como uma modalidade bacana que integra. Então, é isso. Então, se a pessoa que hoje tem esse medo, tem esse receio, não tenha. E estou dando exemplo minha assessoria esportiva, mas hoje a gente sabe que existem centenas de assessorias esportivas em São Paulo, então, seja lá qual for aquela que vai atender melhor a sua necessidade, seu objetivo, procure uma assessoria esportiva que você vai ver que é algo completamente muito diferente, né, de uma academia. Então, é onde você vai estar num ambiente ao ar livre, curtindo, fazendo coisas ao lado de outras pessoas que tem na mesma vibe que você. Na mesma vibe, a oportunidade de começar a fazer as provinhas, as corridas de rua, não importa que ritmo você esteja. Você vai estar lá caminhando para completar seu primeiro 5K e você vai ver que vai ter uma massa de gente ao seu lado caminhando também e você não vai estar em último. Show de bola. Perfeito, cara. Rapaziada, trouxemos o criador do Mickey, hein? E pra forma de agradecimento, a gente sempre entrega uma camiseta do canal pra vocês. Obrigado. Aí. Novidade do Box da Fazenda. E um brinde especial aí do nosso parceiro Box da Fazenda pra vocês. Então vou abrir a camiseta primeiro. Isso aí. Não é rosa, mas é um roxo, é parecido. Opa! Boa. Bacana, igual que vocês estão usando. Show de bola. Aí, ó. Vou usar. Vou correr lá na USP com ela, hein? Show dele. Moral. Será um prazer. Moral, Não, será um prazer. Vamos lá. O outro aqui. Esse aí é um brindezinho do nosso apoiador do canal. E novidade, hein, cara? Novo, eu vi. Que isso. Olha lá, caixinha personalizada também, ó. Esse daí é bom pra pré-treino, hein? Suspirinho. Só levar no bolso. Sabe quem vai
pirar disso aqui vai comer tudo? A Fernanda, minha esposa, é doida por suspiro. Imagina esse daí no quilômetro 30, hein? É sério. Ela gosta? Eu vou te falar que às vezes ela come suspiro no pré-prova pra aumentar a glicemia. Sério. E funciona, viu? Funciona. Aí, box da Fazenda. Fica essa dica, suspirinho pré-prova. Boa. Adriana, agradecer. Obrigado por ter vindo no canal. Acho que a sua história é super inspiradora pra galera que eu falei no começo, é impossível não conhecer seu nome dentro da corrida. Eu comecei a correr, evolui muito na nossa assessoria, então hoje me tornei um atleta melhor porque eu comecei lá também, aprendi bastante coisa, então a galera que te segue, a galera que te admira, acho que tem muita gente na rede social aí que gosta do seu trabalho, gosta do Adriano Atleta, gosta do Adriano Pessoa, então obrigado por ter vindo, compartilhar um pouco da sua história com a galera. Valeu. Espero que a assessoria cresça muito, se expanda aí, porque eu assisti um outro podcast e eu vi que tem planos aí de migração pra Orlando. Em breve vai ter novidades aí. Eu vi. Aguarde. Eu vi, então todo sucesso pra você, cara, que você cresça bastante aí e continue incentivando pessoas a praticar a corrida de rua, que é o mais importante. Legal. E aí, só uma dica mais aí pra galera que tá acompanhando. Entra lá no Instagram da assessoria, o AB. Bota aí, Fê. O AB _ treinamento esportivo. Ou mesmo no meu, o Adriano Bastos Disney. E vocês vão ver, ó, eu tenho feito bastante postagens mostrando o dia a dia dos treinos e tudo mais. E aí, esse assunto que a gente acabou de falar. As pessoas aí que têm esse receio, né, de vou treinar numa assessoria esportiva, vou chegar lá, só tem super corredores. Dá uma olhada nessas postagens, vocês vão ver que tem gente de tudo quanto é tipo possível, de tipo físico mesmo. Tem os gordinhos, tem os magrinhos, tem os iniciantes, tem os mais rápidos. Exemplo claro aqui, ó, o Cássio. Quem puder assistir esse vídeo aqui depois, o Cássio está sendo aí a nossa inspiração do momento. Ele começou a treinar com a gente há 3 anos atrás. Perdeu já mais de 30 quilos até o momento. E tá indo pro primeiro 70.3 da vida dele. Caramba. Vai fazer um Ironman 70.3 em abril agora. Pô, que legal. Nesse dia aqui foi a primeira vivência dele em águas abertas, onde eu fiquei lá junto com ele, ajudando ele a se sentir mais à vontade e tudo mais. E é isso. Essa que é a nossa inspiração hoje, essa que é a nossa maior gratificação hoje. Fazer com que pessoas que antes achavam que era impossível, mostrar para elas que é possível, que elas são capazes tanto quanto qualquer outra pessoa. Então, essa é a linha que a gente segue hoje. Show de bola. É isso aí, rapaziada. Ele veio, Adriano Bastos. Pra você que tá assistindo, não esqueça de deixar sua curtida no vídeo. Entra lá na página do Adriano Bastos, entra na página do AB Treinamentos Esportivos. Deixa sua curtida, comece a seguir eles lá, tem bastante conteúdo legal. Começa a se, pegar o gosto pela coisa, tem bastante vídeo legal, o Adriano posta bastante coisa bacana. Não esquece de deixar a curtida no vídeo, segue eu e o Dan lá na página, o Liminha também, esse vagabundo que ainda não começou a correr. A gente tá de olho nisso aí, tamo acompanhando. Esse menino é sedentário, meu Deus. Esse aí tá difícil, viu? Esse aí tá difícil. Não, já corri, antes eu corri, entendeu? Corri, 2 km. 2 km. Mas é isso aí, rapaziada. Mais um vídeo pra vocês. Tem bastante coisa legal no canal, além desse vídeo do Adriano que tá subindo hoje. Bastante coisa pra vocês assistirem, bastante história legal lá no canal. Não deixem de acompanhar a gente. Compartilhem esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Fiquem de olho no canal que tem bastante gente legal pra vir ainda. Um abraço, valeu! Obrigado, gente!